Escolha brigas boas. A maternidade e a ascensão profissional, a grande maioria das vezes, não cabem no mesmo momento de vida. 48% das mulheres que voltam de licença, em 2 anos, ou estão fora do mercado de trabalho, porque foram demitidas, ou porque não conseguiram administrar essa dupla jornada. Primeiro, eu aprendi que tudo é mercado imobiliário. E aí ele olha pra câmera, que ele tem aqueles takes que ele olha pra câmera, fala sobre o grande lema do mercado imobiliário: location, location, location. Sendo independente, eu fiz negócios de desenvolvimento imobiliário, especialmente pra uma pessoa que tinha sido meu chefe em uma das empresas que já tinha trabalhado. E aí a gente tem que entender que igualdade não é equidade, mas a gente tá falando aqui de trabalhar de formas equânimes. Ter 3 funcionárias pra dar conta da minha ausência durante o dia. Por que eu tenho que ficar mais tempo no trânsito do que com meus filhos? Por que eu tenho que trabalhar pra manter uma casa que aguente a minha ausência? Você pega a Vila Madalena, o berço da incorporação com assinatura de arquitetura. Mas isso não teria acontecido se não tivesse Tamboré e Alphaville, sim, e depois os Ecovilles e todos os villes pra chegar até lá. Eu vou te dar as ferramentas para que você faça. Eu teria feito uma decisão hoje estratégica que seria mais interessante dentro do pensamento do Instituto Mulheres no Imobiliário. Choose to fight the good fight. Ela tem um mantra e eu sempre faço essa pergunta para mim. Essa é uma boa briga? Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pod Mercado. Hoje eu tô lisonjeado com a figura ilustre que se junta ao nosso podcast hoje, Elisa Rodental. É incrível da apresentação dela, eu vou tentar resumir porque é muita coisa. Formada em arquitetura, entrou no mercado imobiliário, participou de várias empresas no mercado imobiliário, até empresas americanas internacionais, projetos no Brasil inteiro. Mulher, mãe, judia, criadora de conteúdo, referência quando o assunto é incorporação, é liderança feminina, já participou de trocentos podcasts e hoje a gente vai focar em coisas que não foram faladas em outros podcasts, talvez não foram tocados, porque a Elisa já fez tanto conteúdo, é difícil às vezes não repetir coisa, mas eu vou fazer o meu melhor aqui para trazer coisas únicas. Elisa, muito obrigado por estar aqui hoje, é um prazer. É muito legal ver gente como você, mulher, judia, mãe, se destacando e empreendendo depois de ter uma longa jornada. A Elisa já é veteranaça de podcast. Eu até me surpreendi com a quantidade de podcast que ela fez. E essa vai ser uma conversa super leve. E eu preparei várias perguntas e curiosidades minhas que eu tenho certeza que muita gente pode ter da Elisa. Mas a gente vai fazer um papo aberto aqui. Se você quiser também me mandar pergunta minha para eu responder, feel free. Obrigada. Prazerzão estar aqui. Obrigada pelo espaço e obrigada pela sua audiência também. A questão de ter feito muito podcast é que às vezes a gente começa a fazer a própria pergunta e já se sente também como host do podcast. Não, mas pode fazer. Se você quiser, pega o bastão esse de host. Não, imagina. Eu tô aqui lisonjeada pelo espaço. E você falou de falar coisas que a gente não costuma falar, apesar de já ter participado de muitos espaços. Então, não é comum ter um espaço como esse. Eu tenho um relacionamento com muitas empresas do mercado, mas eu te digo de coração aberto que ter um espaço dentro da comunidade assim para falar sobre o meu trabalho são raros os momentos, então eu já te agradeço. Legal. Eu queria começar falando do seguinte ponto, começando pelo fim. Você é judia. Sim. Isso não é o fim, isso é o começo. Sim, é o começo. Eu também sou. Eu não falo muito sobre isso e eu tenho uma extrema curiosidade de como que você foi educada, ou no que você acredita, ou como que você vê o mundo em questão de princípios judaicos, como que isso moldou decisões que você tomou na sua carreira, que impactou as decisões que você trabalhou nos lugares, e como que você cresceu sua família que formou a Elisa quem ela é hoje. Muito boa pergunta. Eu sou de uma família judaica de pai e mãe, e acho que é Nazim, então a minha origem vem dessa Europa Ocidental. E meus pais criaram, sou eu mais 2 irmãs, somos em 3 mulheres. Mas a criação que eu recebi em casa é uma criação que o judaísmo é uma escolha nossa de buscar, e não uma imposição, digamos assim, dentro da nossa família. A gente sempre participou dos rituais judaicos, das grandes festas, da cultura judaica dentro de casa. Mas meus pais escolheram por não colocar a gente em escola judaica, pelo princípio de que a gente tinha que conhecer o mundo de uma forma mais ampla
E o judaísmo é parte desse contexto mundial. Então, como que você leva a religião, leva a crença, leva o que você extrai da cultura para a sua vida, não ficando dentro dessa estrutura mais exclusiva e fechada, mas trazendo isso dentro de um contexto mais amplo. E acho que foi uma decisão muito acertada dentro dessa visão, porque tem até uma coisa engraçada. Eu tenho uma grande amiga minha, hoje ela mora fora, mora na Europa, e um dia ela falou assim, eu já quis tanto ser judia pelo quanto você ama a religião, e eu acho que isso é bacana de ver o respeito que as pessoas vão tendo pela religião quando você leva a religião transbordando isso, né, dentro do que a gente às vezes vê uma comunidade muito fechada, muito restrita, quem não é judeu ou judia, às vezes não pode fazer parte de um grupo ou de outro. Então, poder levar a religião para outros ambientes e levar o respeito pela religião, acho que isso é um grande legado, e hoje, mais do que nunca, a gente sente isso como sendo um presente para a sociedade. A gente vê um momento ultra delicado que a religião passa por conta do momento de Israel, no contexto mundial, não querendo associar a religião diretamente ao Estado de Israel, mas existe uma associação. E poder ser criada numa família que me ensinou a viver no mundo laico, amplo, e que o mundo aprenda a respeitar a religião pela forma como eu respeito a religião e levo isso para os outros ambientes, acho que esse é um grande aprendizado. Muito legal. E qual que você acha que é o maior misconception, o maior erro de conceito que as pessoas têm quando elas conhecem você pela primeira vez, sabendo da sua religião, sabendo que você é mãe, sabendo da sua trajetória? Qual que é o erro de concepção que você acha que as pessoas fazem sobre você, ou que você já sentiu, e por que você acha que fazem esse erro de concepção, e como que você lida quando isso acontece? É difícil você julgar, interpretar, né, um sentimento ou uma opinião do outro. Mas, especialmente, eu vou falar no mercado, né, de trabalho. Eu tenho uma carreira no mercado imobiliário, que é um mercado onde tem muitas empresas que vêm de origem judaica, seus fundadores vêm da nossa comunidade, especialmente em São Paulo, falando de mercado de São Paulo. E um erro comum que eu enfrentei na minha trajetória é acreditar que, pelo fato de eu ser judia, eu tinha na minha família alguém desse mercado. E esse é um erro, porque eu não tenho. Então, eu não tenho um pai ou uma mãe, ou um avô, ou um tio que tem ou teve uma incorporadora e eu estou nesse mercado porque eu herdei algo. Não, eu estou nesse mercado porque eu trabalho com esse mercado, pela minha competência profissional. Então, esse é um erro. E aí eu acho que tem outros fatores também. A tua primeira pergunta, ela tinha muitas perguntas dentro dela. Eu respondi uma parte só. O que a religião ensina que a gente pode levar para os negócios, acho que da forma como você também estuda a religião, da forma como você entende a religião, né? A forma como eu enxergo a religião. Primeiro, acho que a gente tem um tikkun olam, a gente tem uma obrigação de fazer, deixar um legado e de transformar o mundo para um lugar melhor dentro da nossa passagem aqui. Qual que é a sua escolha de melhoria? A gente não consegue melhorar tudo. E muitas vezes o que você quer melhorar é para você, não é para o outro. Então, esse ponto é muito bom. Qual escolha você teve para trabalhar num pouco de melhora que você pode fazer? E eu escolhi melhorar o espaço para as mulheres. Então, essa é a minha escolha. Aí a gente entra numa outra... Vamos lá. Numa outro capítulo, que é a pauta feminina e a religião. Talvez eu não tenha hoje um conhecimento judaico suficiente para falar como uma porta-voz da nossa religião em relação à pauta feminina. Eu prefiro me colocar no lugar onde eu tenho mais segurança de falar, que é o estudo feminino no ambiente corporativo de trabalho empreendedor e também social. Mas essas questões se cruzam, né, em algum momento. Porque a nossa base religiosa, ela é a mesma para a grande maioria das religiões, quando a gente pensa em monoteísmo. Então, as mulheres têm um papel fundamental nessa história.
E o que eu posso passar para a audiência e para você é que eu aprendi isso, eu tenho convicção, que a gente estuda uma história que é contada por uma narrativa masculina. E a gente precisa aprender e estudar a história pela narrativa feminina para entender qual o papel que essas mulheres tiveram e que foi fundamental e que foi, por muitas vezes, o diferencial para chegar no mundo onde ele está hoje, seja para melhor ou para pior. Então, a gente precisa entender que a mulher tem um papel importante, protagonista, e que a gente precisa dar o respeito para essa construção histórica dessas vozes femininas ao longo da história judaica e ao longo da história também da sociedade. Muito interessante, porque no judaísmo, pô, a mulher, ela fala em alguns lugares, sustenta a casa, né? Tem toda aquela coisa de, no Shabat, que o sábado, acender as velas. Bom, eu vejo que, queria entrar mais nesse ponto que você mencionou, tem sim a história contada por uma perspectiva patriarcal, e muito sobre divisão de cargos, assim, tipo, esses cargos em empresas são mais voltados para mulheres, esses cargos em empresas, tipo assim, quando a gente fala, eu vou falar estigmas que eu já ouvi, tipo, RH, você pensa em RH, você pensa numa mulher no RH, você não pensa num homem no RH, mas CEO, você pensa num homem, CEO, você não pensa numa mulher, CEO, esses estigmas, essas coisas que acontecem. Eu queria entender também de você, porque o mercado imobiliário, querendo ou não, parecido ou diferente do mercado financeiro, é muito masculinizado. Sim. Bom, você lida com gente de tudo quanto é tipo, da mais humilde para mais sofisticada, com peão de obra, você vai, enfim, tem de tudo, né? E aí eu queria escutar como que você acha que boas empresas se destacam de más empresas em questão de performance, em questão de resultado, baseado em como elas escolhem compor ou não nem escolhem, mas deixam a composição entre lideranças masculinas e lideranças femininas crescerem dentro do ambiente. Então, vamos entender um pouco essa dinâmica. A gente começou falando de religião e depois foi para o ambiente corporativo, né? O papel feminino dentro da religião judaica, ele foi atualizado, digamos assim, em função de muitos contextos históricos. O próprio entendimento de que o judaísmo passa pelo ventre da mãe também foi uma interpretação por conta de guerras e de violação das mulheres. Isso foi trazido para que as mulheres que eram violadas não deixassem de perpetuar a religião. Então, a gente tem que também colocar as mulheres sempre num contexto atualizado do ambiente social. O ambiente social que a gente vive hoje é um ambiente que as mulheres trabalham. Têm oportunidade de trabalhar, devem trabalhar se quiserem, e devem conseguir fazer isso de uma forma equânime. Né? E aí a gente tem que entender que igualdade não é equidade, mas a gente está falando aqui de trabalhar de formas equânimes, dando a condição de trabalho para ambos. Quando a gente olha para as empresas, você falou, o RH mais feminino, às vezes o marketing, né? Dentro do ambiente de incorporação, a arquitetura geralmente é mais feminino, o jurídico tem muitas mulheres. O que isso difere quando a gente olha para esse lugar de CEO? Então, a gente já tem que entrar agora nas camadas do que eu trago no meu segundo livro, que é o Degrau Quebrado. São as dificuldades de ascensão profissional da mulher. Primeiro que elas ocorrem por N razões. Uma das principais razões é a maternidade. A gente falava pouco sobre maternidade. Quando a mulher tem entre 30 e 35 anos, sua esposa está com... Ela deve ser mais nova. Geralmente entre 28 a 35 é a idade que a mulher pensa sobre maternidade. Porque a partir de 28 essa estudo. Média. Média. Geralmente é quando o corpo da mulher também está preparado para a maternidade, hormônios, etc, na vida profissional, na vida pessoal. Porém, também nessa idade, em média, as mulheres estão em ascensão profissional. Sim. E é uma escolha. Qual o caminho? Porque a maternidade e a ascensão profissional, na grande maioria das vezes, existem exceções? Sim. Mas na grande maioria das vezes não cabem no mesmo plano de momento de vida. Porque a maternidade você invariavelmente vai sofrer mudanças físicas, de humor, hormonais. Pode correr tudo bem, mas pode às vezes não correr tudo bem. Depois, fora isso, você tem a questão da licença, a dedicação para o filho. Tudo isso acaba interferindo na carreira.
sempre interfere. Fora a interferência, quando você volta para a tua vida profissional, pós-licença, tem um dado da Fundação Getúlio Vargas que 48% das mulheres que voltam de licença, em 2 anos, ou estão fora do mercado de trabalho, porque foram demitidas, ou porque não conseguiram administrar essa dupla jornada, né, que acaba ficando múltipla quando pensa que a mulher também tem que... Muitas vezes é que é responsável pela casa, pelos pais que vão envelhecendo, pela administração também da dinâmica familiar. Então, são uma série de atribuições sociais que vão acumulando para essa figura feminina e que historicamente isso não foi compartilhado da mesma maneira com os homens. Então o homem também tem um papel dentro da configuração da casa que não é ajudar a esposa, ele tem um protagonismo, né? A Beck fez um vídeo recente muito bom, assuma esse protagonismo, né? É um lugar, é um espaço seu, garantido, ninguém quer tirar esse lugar, mas não se coloque como ajudante. Você se colocar como ajudante da sua esposa, você está se diminuindo completamente, né? Você tem um papel absolutamente digno e de honra de estar ali. Então, o homem que se diz eu ajudo minha mulher precisa rever muito a sua... É um ponto muito bom esse. É como se fosse viva na sua energia masculina e viva na sua energia feminina. Mas aí a gente vai entrar no tema de papéis. Qual é o papel de cada um? Mas quando se diz protagonismo, uma coisa eu tenho curiosidade de entender, tipo, protagonize o homem o seu papel. O que você quer dizer com protagonizar? No papel de prover, no papel de proteger, no papel de liderar, mas a mulher não deveria liderar? Como que você enxerga isso? Ariel, eu parto do princípio que a gente tem que ter uma condição de igualdade de oportunidades, tá? Para homens e mulheres, porque eu acredito nisso. E dentro desse princípio, é possível que a mulher seja provedora assim tanto quanto o homem. Hoje, na nossa dinâmica social, de novo, a gente sempre tem que trazer para contextos da evolução da nossa sociedade. A gente não está em 1940, como a série que eu estou assistindo agora se passa em 1940. Então, assim, como chama a série? É Marvelous Miss Maisel. Fica a dica. Uma moça que começa a virar comediante depois que ela se divorcia em 1940. Isso, para a época, é uma coisa muito diferenciada e tal. Mas a gente está em 2024. A gente precisa entender um pouco o contexto social que a gente vive. Em 2024, se a mulher às vezes provém mais que o homem, como que o homem vai lidar com isso? Como que uma relação também de equidade? Então, vamos prover meio a meio? Ou o homem falou, não, eu vou prover, mas a mulher, então, qual... Isso é tudo parte de combinados, né? De acordos. Relacionamentos são acordos. E acordos que precisam ser frequentemente revisitados também, porque a gente também vai mudando, né? E que bom que a nossa religião permite, por exemplo, divórcio. Eu sou divorciada, casei de novo. Então, assim, eu consegui entender na minha dinâmica de vida que aquele relacionamento não fazia mais sentido para mim, para aquilo que eu acreditava como um relacionamento saudável. E que bom que o judaísmo permite você não ficar com alguém que você não está feliz e ter um outro relacionamento, casar de novo. Então, isso é bonito da que a gente vê, que o judaísmo ele prevê isso como princípio, né, social também. E eu acredito muito nessa dinâmica da casa. Não tem esses papéis... Você não tem um papel que foi te dado e você precisa ser esse papel até o fim. Você pode se questionar sobre o seu papel. E acho que é importante a gente se questionar. Essa nossa conversa está sendo toda permeada pelo judaísmo. O judaísmo é uma religião que ensina a fazer perguntas. E a gente tem que se perguntar sempre. Qual é o meu papel? O que eu estou fazendo aqui no contexto do mundo, no contexto da minha família e no meu contexto pessoal. E você perceber a sua evolução como indivíduo é uma das grandes conquistas, né, que a nossa religião traz para nós, a evolução. Incrível. Então, a gente precisa se questionar. Então, eu não estou te dizendo que o teu papel é ser provedor, sair de manhã para trabalhar e voltar à noite e ter o seu jantar pronto. Talvez funcione para você, talvez não funcione para outras pessoas. Acho que tem 2 pontos sensacionais que você tocou. Primeiro que essa coisa de o que é certo, o que é errado, o que deveria, o que não deveria, e você entra num ponto que fala, não existe isso, cada um com o que funciona para você, o que um casal pode fazer, seja um absurdo para o outro, o que um casal pode fazer no relacionamento, na dinâmica do homem e mulher, se a mulher que provém um homem que cozinha, a mulher que cozinha, o homem que cuida das crianças, a mulher que cuida da criança, essa coisa de, tipo, não tente
colar no outro, impor no outro a sua visão de mundo, de patriarcalidade, como fala isso? Matriarcado. Matriarcal, patricial, enfim. Isso que você fala, tipo, faz o que funciona pra você, desde que sejam felizes, sejam saudáveis e esteja bom pros dois lados, vai e toca a bola. Assim, e no mundo religioso também, as pessoas acham, você é judeu, você é judeu. Tem gente muito religiosa, muito menos religiosa. Tem gente que é judia e olha pra gente que é muito religiosa e fala, não, eles são estranhos. Olha como eles vivem, olha como é aquela casa. Não, na minha casa, a mulher não se veste assim, o homem não se veste assado. Eu acho isso, assim, é um insight muito bom. E a segunda coisa que eu acho interessante que você falou é esse coisa de questionamento. Assim, as pessoas... Eu acho que quem está de fora não entende isso, mas a gente estuda, quem estuda realmente os textos judaicos, é uma pessoa debatendo com a outra, ou 3 ou 4, e discutindo pela lógica. Quem junto chega, ou sozinho chega no ponto realmente lógico, é que entende de fato o que está sendo estudado. Então, essa coisa de, tipo, eu sinto hoje que, Elisa, que as pessoas, tipo, evitam pensar. Tipo, evitam se questionar mesmo, tipo... Esperam que as outras pessoas falem para elas o que fazer, a mídia, a escola, enfim, que seja uma receita de bolo pronta para felicidade, para uma vida realizada. Porque é muito mais fácil. É mais fácil. Claro, é muito mais fácil. É muito mais fácil chegar no trabalho e alguém te dá uma lista e falar, você tem que fazer tudo isso aqui hoje, quando você acabar, você vai embora. Vai empreender, que você acorda de manhã e você fala assim... Não tem, né? Quase não tem uma rotina. Empreendedorismo é uma vida que você constrói, que você tem que criar. Então, a gente também tem que entender o nosso papel dentro dessa dinâmica toda. E receber uma receita de estrutura familiar que você replica, talvez não funcione para você. E se questionar é fundamental dentro dessa dinâmica. A gente falava agora há pouco também sobre decisão de filhos ou não filhos, né? Eu vejo muitas amigas hoje se questionando e com, às vezes, dor, né? Dor, assim, moral, de tomar a decisão de que não querem ter filhos. É uma dor moral muito grande para a mulher, porque a decisão de não ter filhos, socialmente a mulher tem filhos, né? É assim que a gente aprendeu. Mas muitas mulheres hoje decidem que não tem filho e que é tudo bem tomar essa decisão. A gente sabe que filho é uma grande responsabilidade, enorme responsabilidade, é maravilhoso, mas junto com isso vem muita coisa. E tem mulheres que decidem não ter. E hoje existe um debate muito importante sobre isso, como que essas mulheres podem querer não ter filho. E elas estão no direito delas. Do mesmo jeito que quando eu decidi que eu não ia mais ter filhos, eu tenho 2, tenho um casal, e eu decidi, não vou mais ter filhos. Acho que esse momento que eu entendi que eu tenho 2 filhos. Também é um momento de reflexão, de se fazer perguntas, né? É o que você falou, as pessoas têm muita preguiça, às vezes, de pensar. Putz, acho que você tocou num ponto sensacional que você se força a pensar, você parece uma pessoa que quer... a gente vai entrar num ponto que eu acho muito importante para muita gente, que é realizado. Você se sente realizado? Como você sabe se você está realizado ou caminhando em direção a essa realização que você tanto busca? E quando você falou de empreender, você não tem rotina, qual que é esse futuro? O que você tem na sua cabeça? Qual que é a sua missão? Por que você resolveu empreender? Como que você achou seu lugar único no seu empreendimento, no serviço que você fornece à sociedade, de como você é remunerada, de como toda essa orquestra funciona? Como que você encontrou seu papel? Como que você se mantém sã? E para onde você está caminhando? Então, vamos lá. Você faz muitas perguntas dentro de uma, mas eu já entendi todas, eu vou separar. Ao longo dessa minha construção profissional, eu não conseguia me questionar ainda sobre as questões que me levaram a empreender até eu ter realmente meus filhos. Então, a maternidade, para mim, me trouxe muitos questionamentos. Tá? Quando eu voltei de licença do meu segundo filho,
Estava trabalhando numa empresa grande, multinacional, e eu me fiz alguns questionamentos que eu não fazia até então. Do tipo, por que eu tenho que ter 3 funcionárias para dar conta da minha ausência durante o dia? Por que eu tenho que ficar mais tempo no trânsito do que com meus filhos? Por que eu tenho que trabalhar para manter uma casa que aguente a minha ausência? Foram várias perguntas que eu comecei a fazer que para mim não tinha antes. Não cabiam essas perguntas. Eu, durante a gravidez toda, eu tinha convicção que meus filhos iam ficar em creche, escolinha, que eu nunca ia ter babá na vida, e depois eu estava lá com babá cuidando dos meus filhos. Então, as convicções que eu tinha foram todas sendo quebradas e re-questionadas. Então, eu voltei de licença da minha segunda gravidez, que eu tive pneumonia com 8 meses de gravidez. Então, foram muitas coisas que também... Você faz planos e Deus dá risadas. Isso também é muito judaico. E quando eu voltei de licença, eu fiz várias questões. Por que eu estou trabalhando aqui? Eu lembro um dia que teve um evento que veio o dono da empresa dos Estados Unidos e tal. E eu ouvi ele falando e eu pensando, nossa, eu estou aqui trabalhando para aumentar a fortuna dessa pessoa. E tudo isso começou a me questionar. Foram todos questionamentos. E, de repente, eu falei, eu quero tentar algo novo. Eu quero tentar algo com a minha capacidade profissional até aqui. Então, fiz um acordo com a empresa, eu saí. E aí eu empreendi com o meu FGTS, né? Que muita gente se pergunta, como é que eu começo a empreender? A minha rescisão foi o meu colchão ali de empreendedorismo. E aí montei uma empresa, tive no começo 2 sócios, as sociedades não deram certo, eu resolvi sair e ficar independente. E aí, sendo independente, eu fiz negócios de desenvolvimento imobiliário, especialmente para uma pessoa que tinha sido meu chefe em uma das empresas que eu já tinha trabalhado. Então, tudo na rede de relacionamento, de saber a forma como eu trabalho, os contatos que eu tenho, e assim eu fui desenvolvendo. Até que, em determinado momento, eu tive contato com o capitalismo consciente, que é um movimento global que, enfim, entende que as relações capitalistas e que geram lucro, elas devem ter um impacto positivo também. Então, não é só o lucro pelo lucro, a gente tem que pensar também no impacto positivo social, ambiental, enfim. E estudando esse conceito de capitalismo consciente, eu conheci a Nilima Bhatt, que é uma indiana que, junto com Raj Sisodia, os dois escreveram um livro que é a base dos meus estudos sobre liderança, que se chama Liderança Shakti, o equilíbrio do feminino e masculino nos negócios. E eu fiz, então, uma imersão com esses 2 indianos, e ali eu percebi muita coisa que fazia sentido, começou a fazer sentido para mim, e que eu não me perguntava antes. Então, eu resolvi me aprofundar ainda mais nesses estudos. Nessa fase de vida, eu já fazia esse podcast que eu comecei em 2018, chamado Vieses Femininos, porque eu acreditava que a pauta feminina, ela não tinha que ser pintada de rosa, ela tinha que ser uma pauta feminina trabalhada com fundamentos teóricos, conceituais, religiosos, fundamentos. E comecei a estudar o tema fazendo, né? Eu sou muito fazedora, então essa ideia de estudar, pensar e executar. E fui para San Diego, na Califórnia, começar a minha formação nesse modelo de liderança. Eu fiquei 9 meses estudando essa liderança e trabalhando uma transição de carreira para sair do mercado imobiliário. Eu acreditei que naquele momento, para mim, o mercado imobiliário não tinha espaço para alguém que queria questionar a figura feminina. Não tem espaço, ok, eu entendi que eu não caibo mais aqui. Se eu não caibo mais aqui, eu vou procurar outro lugar que eu tenha local, né, de fala. Então, de 2018 a 2019, eu fiz uma transição de carreira. Eu fui trabalhar com a pauta feminina, dei mentoria para muitas mulheres. Curiosamente, eu dei mentoria para muitas nutrólogas. Conheci nutricionistas que hoje são super famosas nas redes e trabalhei com algumas outras profissionais da área da saúde. Mas em 2019, quando eu terminei essa graduação, a Nilima, que é essa indiana, me perguntou o que eu ia fazer com o mercado imobiliário. E eu falei, Nilima, não tenho como voltar. Não tenho. O caminho que eu conheço para esse mercado não me recebe mais. Ou eu crio um caminho novo, ou eu vou realmente virar essa página. Isso foi em junho de 2019. Em julho de 2019, eu comecei o grupo Mulheres do Imobiliário. Então, foi uma
uma consequência, uma resposta para essa pergunta. E foi um grupo super despretensioso, que tinha como objetivo reunir outras mulheres, como arquitetas, como eu, advogadas, engenheiras, que entendiam a complexidade de ter uma ascensão profissional dentro desse mercado, que é um mercado ainda hoje também muito masculino e masculinizado. Esse grupo, Ariel, em um mês tinham 100 mulheres, em 2 meses 200, e foi crescendo. Então, em agosto de 2019, a gente fez um evento em São Paulo, na sequência fiz um evento no Rio, depois a gente fez um evento em Curitiba, em dezembro de 2019. Em fevereiro de 2020, eu fiz um evento em BH, e já éramos 400, e aí veio a pandemia. Quando a pandemia aconteceu, o movimento continuou, né? O grupo continuou como movimento digital. Então, tinham lives, tinha grupo naquele aplicativo do Clubhouse, a gente fazia salas periódicas e foi crescendo. Nossa, o Clubhouse, tinha até esquecido dele. Nossa, a gente tinha lá uma sala e tal. Durante a pandemia, por necessidade também financeira, eu voltei a trabalhar para o mercado imobiliário para uma empresa americana que estava vindo para o Brasil. Uma empresa 100% digital. E eu fui, então, levando a minha vida de novo corporativa junto com esse grupo que crescia. Em 2021, aí algumas coisas na minha vida aconteceram. Então, em 2019 eu fui eleita LinkedIn Top Voice. Depois eu comecei a escrever para a revista HSM. Depois um dos principais blogs do mercado imobiliário me chamou para escrever, que é o Mob Report. Então eu comecei também a escrever para esses... Você é colunista de alguns lugares do Estado. Hoje do Estadão e da Exame. Mas já fui 3 anos e meio da HSM, quase 3 anos do Mob Report, 2 anos do Connect Mob. E aí, durante esse período, também eu fui escrever meus primeiros cursos para o LinkedIn Learning, que eu também tenho cursos meus lá. E nisso eu fui criando o meu primeiro livro, que é o Proprietárias. Esse foi o processo todo de 2020 a 2021. Nessa época, também pelo Mulheres Imobiliário, eu criei o Amazonita, que é o nosso clube de alta liderança. Hoje nós estamos com quase 60 mulheres que são CEOs, diretoras das principais empresas do mercado. Ele começou na pandemia, nesse momento. E no mesmo momento também eu criei o nosso braço social, que é o Capacita. De novo, no Ticonolam. Era o pior mês da pandemia, com o maior número de mortes, o maior índice de desemprego das mulheres. E eu acreditei que eu tinha que fazer alguma coisa com todas as peças que eu tinha na minha mão. Que peças eram essas? Eu trabalhava numa empresa 100% digital, da área comercial, então eu sabia que existiam ferramentas digitais para as mulheres poderem trabalhar de onde elas estiverem. Eu tinha uma grande rede de conexões do mercado imobiliário e tinha alguns espaços, alguns veículos que eu escrevia. Então, eu fiz contato com escolas de TTI, que é o Técnico em Transações Imobiliárias, consegui 100 bolsas de estudo. E a gente fez uma ação nacional, foi nível Brasil, para dar bolsa de estudo para mulheres que tinham perdido o emprego poderem fazer o TTI e se tornarem corretoras. Perdeu emprego em qualquer setor da economia? Qualquer setor. Qualquer mulher que naquele momento precisava de se recolocar. Então, essa foi a primeira edição do Capacita, que foi em março de 2021. Depois a gente teve uma segunda edição. Depois a Refúgios Urbanos, com o Matteo Ravazzi, contratou uma edição assinada. A gente fez uma edição para refúgios. E agora a gente está com uma oficina com as mulheres que são do projeto Justiceiras, da Gabriela Mansur, vítimas de violência doméstica. A gente está com 5 mulheres agora dando as bolsas para elas se tornarem também corretoras. Esse projeto, ele evoluiu depois para um outro braço que a gente dá oficinas de capacitação de mão de obra para a construção civil, mas eu fiz em parceria com o governo do estado e com a prefeitura de São Paulo, fiz 3 oficinas, e esse é o braço social que eu tenho hoje dentro do Instituto Mulheres Imobiliário, que, né, nessa história que eu estou contando, em 5 anos de um grupo, hoje é o Instituto. E em agosto de 2022 eu saí dessa empresa americana para me dedicar full time para o Instituto. Hoje minha cadeira é de diretora-presidente do Instituto. Então, além do Amazonita Clube, hoje nós também temos um outro clube que é o Ametista, de proprietárias de imobiliárias. São mulheres à frente de operações comerciais. Esses clubes, eles passam por uma triagem de perfil para fazer parte. Tem uma contribuição que essas mulheres pagam para fazerem parte. Então, a gente tem lista de espera, inclusive no Amazonita.
E dentro do nosso ecossistema, além do braço social, a gente tem, hoje são 1.500 mulheres que compõem a nossa comunidade e 8.000 que já passaram desde 2019, que fazem parte do nosso ecossistema. Nosso braço de comunicação se chama Soma, porque o objetivo é somar, não é em nenhum momento excluir o homem faz parte de toda a nossa dinâmica social e profissional. Então, tudo que sai do Instituto Mulheres Imobiliário como conteúdo são nossos eventos, o podcast, o workshop que eu vou dar agora em novembro em Itajaí. Tudo que a gente faz de conteúdo leva o nome Soma. Putz, que trajetória, hein, gente? Que louco. Eu acho que duas coisas deixam as pessoas muito curiosas e me deixam curioso também. Primeiro, conteúdo. Você, sem talvez se colocar como uma criadora de conteúdo, você se usou da sua palavra, da sua autenticidade e da sua filosofia pessoal para colocar isso fora para o mundo, para conectar com pessoas parecidas ou diferentes de você, mas que compreendiam uma parte ou a totalidade, difícil a totalidade, mas compreendiam a Elisa, se identificam e te seguem ou gostariam de estar perto de você, ou gostariam de fazer negócio, ou gostariam de somar e fazer alguma coisa junto. Sim. E isso deve ter crescido de seguidores, para engajados, para leads, para parceiros de negócio, para sócio, para etc. Eu sei que tem muita gente e você fez isso num mercado gigante. Você une dois tópicos gigantescos, que é o mercado imobiliário e mulheres, que mais da metade da população brasileira. E tem muita gente que eu sinto que tem uma opinião, tem uma voz, quer criar um movimento. E eu estou falando de pessoas, sejam homens, mulheres, em diferentes setores. Isso é um case que eu estou pegando aqui. E eu queria que você comentasse um pouquinho de, tipo assim, eu sei que não tem um caminho das pedras, né? Cada um... as coisas meio foram acontecendo na sua vida, você planejou e você falou, putz, abri empresa, aí não certo, deu sócio, tipo, não tem o caminho das pedras, mas se você fosse falar para alguém que está escutando a gente aqui, olha, se você tem uma voz, se você quer criar uma comunidade, se você quer ser autêntico, engajar no seu conteúdo, eu te recomendo você pensar ou fazer isso. O que você diria? Eu recomendo você ir lá no LinkedIn Learning, tem um curso meu, Como Ser Uma Voz no Seu Setor. Você faz o curso em 1 hora, você vai saber tudo que eu penso a respeito. Fantástico! Engraçado você falar. Eu, em 2022... 22? Não, 2023, eu recebi o prêmio... Peraí, deixa eu só pensar na linha do tempo. 22, eu recebi o prêmio A Voz Feminina do Setor Imobiliário, do Conecta Imob, que é o maior evento da América Latina. Em 2023, eu recebi o prêmio ESG. E quando eu recebi esse prêmio em 2022, de novo, a gente tem que se questionar. É legal receber o prêmio, mas é uma responsabilidade enorme ser uma voz feminina do setor imobiliário. Tem que sustentar o prêmio depois. Em 2023, eu fui eleita a mulher mais influente do mercado imobiliário. E aí eu quero fazer um disclaimer aqui. Ser influente, ter uma voz, significa que eu sou a pessoa que tem mais seguidores no mercado imobiliário. Porque ter seguidor não significa que você tem mais de 30 marcas que patrocinam o seu evento como eu tenho. Perfeito. Então, seguidor é diferente de engajamento. Que fique isso meio claro. Engajamento real. O engajamento não pegar o aviãozinho e mandar para 10 pessoas. Não, é você falar, eu vou fazer um evento no MASP em agosto, como eu fiz, e ter mais de 30 das principais marcas ali patrocinando e apoiando você. Então, são coisas que a gente precisa questionar e se perguntar de novo o que é engajamento, o que é, de fato, ter seguidor. Mas voltando à questão de ser uma voz, é muito bacana receber um prêmio, como eu recebi e como eu frequentemente recebo mensagens, né, inbox falando, você mudou minha vida, você me dá força, mas é uma responsabilidade muito grande. Então eu tenho que ter, primeiro, uma responsabilidade muito grande sobre o conteúdo que eu transmito e transbordo para essas redes, a forma como eu também me abro para essas pessoas, porque é fundamental que eu coloque limites, porque senão eu estou respondendo mensagem de madrugada, abrindo minha agenda a todo momento. Então é importante que eu estabeleça esse limite, porque eu não vou resolver o seu problema. Eu vou te ajudar a te dar ferramentas para que você resolva o seu problema. E isso é fundamental nesse processo de ser voz.
É não achar que a outra pessoa vai chegar e vai te entregar um prato pronto de soluções, né? De novo, a gente falou aqui, né? Você não querer pensar. De não querer pensar. Então, todo o meu trabalho, ele é voltado para... Eu vou te dar as ferramentas para que você faça. E é nisso que eu acredito. Não espere que a Elisa vai chegar e vai resolver o seu problema, né? Tipo assim, eu não vou executar por você, mas eu vou te mostrar o caminho das pedras para você aprender e você executar. Exatamente. Então, você pode... como é que eu vou ser uma voz? Primeiro, entender o que você quer. De novo, vamos pensar na missão. Enquanto... seja missão ou propósito, a palavra que você quiser dar para isso, eu acho que o que eu aprendi até aqui, eu tô ainda chegando na metade do percurso, espero, mas... estamos até o 120, né? Eu ainda não cheguei nem na metade. Mas... você tá longe da metade, vai. Tô longe da metade, graças a Deus. Até aqui, algumas coisas eu aprendi. Primeiro que a gente tem que entender que propósito e missão podem mudar. E, na minha visão, que bom que mude, porque mostra que você está também evoluindo e aprendendo mais para poder se auto-questionar. Então, até aqui, o que você entendeu que é a sua missão e a sua contribuição, e como você tem feito isso? Tem gente que a missão é empilhar dinheiro. Isso vai ajudar? Não sei. Vou questionar. Tem gente que tem algumas outras missões, né? A gente tem um grande filântropo da nossa comunidade, que é o seu Eli Horn, e eu tenho o privilégio também de poder acompanhar algumas palestras dele recentes, inclusive recentemente no Incorpora, da Abraim, que eu palestrei, eu mediei um painel e ele deu a palestra de abertura. E ele fala sobre a missão dele, de fazer o bem, de doar em vida. Ele tem algumas missões pessoais que ele coloca por meio, né, do trabalho que ele fez e faz, das empresas a quais ele também consegue fazer isso pela filantropia. Então, são algumas missões que a gente aprende também e de alguma forma, tenta ensinar. Então, acho que dentro desse ensinamento de como é que ser uma voz, a primeira questão que eu te faço é: que voz que você quer ter? Para falar sobre o quê? Porque para falar besteira, melhor você ficar quieto. Então, que tipo de posicionamento, qual que é a sua visão? A gente falava agora há pouco sobre essa polêmica recente, né? Que deu do rapaz que questionou se as mulheres podiam ser CEO ou não. Essa história chegou para mim no grupo do Mulheres do Imobiliário. Uma integrante postou lá o print. Logo depois que tinha acontecido, lá no Stories. E eu li aquilo, já eram quase 10 e pouco da noite, eu estava ali olhando o grupo, eu olhei aquilo, falei, nossa, mas isso aqui... Gente, isso aqui não pode acontecer. Uma pessoa que tem uma voz, né, entre aspas, assim, tem uma voz, tem um lugar de influência, porque tem muitos seguidores, representa uma escola de negócios... Se posicionar dessa forma, em 2024, isso é muito perigoso dentro da pauta feminina que eu defendo. E eu aprendi também com a Annie Lima, que é essa minha mentora indiana, choose to fight the good fight. Ela tem um mantra e eu sempre faço essa pergunta pra mim. Essa é uma boa briga? Escolha brigar as brigas boas. Não vai comprar briga que não tá à venda, não vai comprar briga besta. Mas aquela briga, eu falei, isso aqui eu tô achando que é uma briga que eu preciso comprar. E eu compro briga, mas eu mandei pro meu marido antes. Falei, olha isso aqui, eu vou comprar essa briga. Você me apoia? Ele falou, vai. Porque você tem que saber que você tem que ter na trincheira, como atribuído a Hemingway, quem está na trincheira do seu lado. Isso importa mais do que a própria guerra. Então eu falei, eu vou comprar essa briga. No que eu postei isso no LinkedIn, na manhã seguinte eu acordei, meu post já tinha viralizado. E isso chegou em lugares que eu nem imaginei que poderia chegar. Eu dei entrevista até para Minas Gerais sobre o meu post. Então, se preparar para isso. Se preparar para as brigas que você vai enfrentar. E saber que quem está do seu lado na guerra importa mais do que a própria guerra. Putz, eu acho que esse é um ponto tão bom. Eu tenho tanta coisa para falar a respeito, mas eu vou resumir aqui em poucas palavras. Você falou... Saber que briga você quer comprar, saber quem está do seu lado e se você tem força, porque não dá para pegar todas as batalhas ao mesmo tempo. Eu servi o exército em Israel. Uhum. Israel, bom,
vou entrar aqui no mérito de geopolítica, mas é atacado tem vários fronts hoje. Bom, não precisa explicar muito, essa pessoa leu o jornal de hoje. E, bom, teve lá o negócio do Hamas e foi atacado quase um ano com o Hezbollah, até que finalmente começou a atacar o Hezbollah de volta. Então, isso que você falou acho que muita gente também, você falou, abre a sua boca se tem uma coisa boa para falar. Acho que muita gente pega a estratégia de tipo assim, eu vou falar uma polêmica. E aí, porque assim, polêmica, tragédia, divórcio, tudo tragédia, coisa assim, gera engajamento, opinião absurda, né? Mas no final das contas, eu acho que essas coisas não se sustentam. Elas dão atenção momentânea, mas eu acho que não dá um embasamento suficiente. Você precisa ser uma pessoa interessante antes de ser uma pessoa interesseira. Interessada também, né? Interessada. E, putz, o que você falou falou com o seu parceiro de, tipo, e aí, você tá comigo? E, tipo, tem tantas coisas que eu sinto que acontecem por trás das cortinas, de como as pessoas fazem negócio e se posicionam. E o fato que você acabou de falar, né? Que o público geral não vê, não consegue enxergar. Tipo, atrás, behind the curtains, eu acho isso muito legal. Inclusive, uma das coisas que eu tento trazer aqui nesse podcast, a pontinha do iceberg. E você se sente hoje uma mãe, uma pessoa, uma mulher realizada? E quando, se sim ou se não... e se sim, quando é que você percebeu que você estava realizada? E se não, o que você acha que você está fazendo para chegar lá? Boa. Eu me sinto nesse pacote mãe, mulher, esposa, empreendedora, profissional. Eu sinto que eu tenho uma realização feita até hoje, que eu consegui transformar a forma que o mercado enxerga o papel feminino. Eu consigo entender que o mercado imobiliário, não na sua totalidade, mas mais do que 30%, que dentro do nosso aprendizado de estudos sociais, a gente entende que mais que 30% já é um volume representativo. Eu posso dizer que mais que 30%, eu diria que quase 50% do mercado hoje já entende a mudança que existe do papel feminino dentro do setor. Isso são muitos fatores que contribuem. Fatores sociais, fatores de outros movimentos, mas eu consigo dar o crédito ao meu trabalho. Eu consigo enxergar que eu fiz um papel importante para que, se hoje existe um Ibradim mulher, um Secov mulher, uma DIT mulher, como já teve, outros grupos, um COFES, Cresce Mulher, entre outras entidades do setor de classe, que tem um grupo dedicado à pauta feminina, eu enxergo isso como sendo fruto também do meu trabalho. Isso, para mim, é uma realização profissional, e eu entendo que isso é uma conquista de transformação feita, realizada. Nesse aspecto, eu consigo me ver parcialmente realizada em uma das minhas missões até aqui. Uhum. Como mãe, como mulher, socialmente falando, eu quero ter esse sentimento de realização quando eu estiver com o meu 120. Porque até então eu quero me sentir inquieta, incomodada, a ponto de ter sempre me sentir interessada por novos assuntos, por novos desafios, por novas oportunidades. E eu me sinto assim. Eu me sinto uma pessoa constantemente questionadora, querendo estudar. Eu acabei de terminar minha terceira pós. Então, eu gosto de estudar, eu gosto de questionar. Isso, para mim, também é parte de me sentir realizada. Me sentir ativa e com vontade de aprender. Legal. E se você pudesse voltar no tempo e mudar uma única decisão da sua carreira, qual você mudaria e por quê? Não sei se eu mudaria algo até agora. Talvez eu tivesse... Eu teria feito uma decisão hoje estratégica que eu acho que seria mais interessante dentro do pensamento do Instituto Mulheres Imobiliário. Eu trabalharia o Instituto dentro de um ecossistema empresarial. Como assim? Eu estou fazendo hoje.
O Instituto ele começou com o formato terceiro setor. Exclusivamente terceiro setor. E eu aprendi que o terceiro setor no Brasil hoje, ele é muito... não vou ser afirmativa, eu vou falar do que eu aprendi. Para trabalhar o terceiro setor, eu precisei entender muito de primeiro setor. E essa relação de primeiro e terceiro é um ambiente complexo de se relacionar. Explica para o pessoal o que é primeiro e terceiro. Primeiro setor é poder público, é setor de poder público. Então, são todas as empresas e as forças públicas. Segundo setor é o mercado de negócios, que é o mercado privado. E o terceiro setor é o setor das ONGs, as entidades não governamentais, sem fins lucrativos. Então, o Instituto ele nasceu exclusivamente terceiro setor. Exclusivamente sem fins lucrativos e exclusivamente blindado para que ele fosse algo essencialmente de impacto e sem nenhum viés ou fim comercial. E hoje eu enxergo que ele pode ter, sim, um fim comercial dentro até do conceito do capitalismo consciente. Ele pode fazer impacto e gerar lucro. Porque hoje ele está exatamente criando... O meu momento profissional hoje é esse. É fazer a divisão do que é do instituto que dá lucro, do que é do instituto que dá impacto e dá os no profit. E quanto mais lucro você tem, mais impacto você pode gerar. É um ciclo virtuoso. E ele se retroalimenta. Então, eu não preparei a estrutura jurídica para isso. Porque eu não tinha esse conhecimento tão aprofundado, até dos setores, a ponto de poder... estruturar ele juridicamente para isso. Então, essa é uma mudança que eu teria feito há cerca de 2 anos, porque eu não precisaria estar fazendo isso agora. Entendi. Mas estou fazendo, então. Sim. E se você, não falando de coisa que você mudaria, mas se você pudesse voltar para algum momento passado na sua trajetória e dar um conselho, se pudesse vir uma voz sua hoje, você voltar no tempo e dar um conselho para você, em algum momento importante de qualquer coisa... Quando você daria esse conselho e qual seria esse conselho da Elisa do passado? Eu falaria para a Elisa que achou que ela dependia ali de um certo sobrenome e que eu fui condicionada a acreditar que o nome que eu acabei incorporando por conta do primeiro casamento que eu tive era um sobrenome que estava ali, talvez de alguma forma, sustentando a minha carreira. Eu diria, quem sustenta a tua carreira é você. Não importa. Segue em frente, porque isso não vai fazer diferença nenhuma. Então, isso eu costumo também conversar muito nas rodas femininas. A nossa questão de, muitas vezes, você acaba adotando um nome de família. E a gente tem que entender que o nosso nome, ele é sim fundamental, importante, a gente constrói um nome, mas o nome, ele é um reflexo de quem você é. Você faz seu próprio nome? Não, as pessoas me conhecem como Elisa. Se é Elisa Rosenthal, ou se a Elisa foi, numa outra época, um outro sobrenome, as pessoas me conhecem, sabem quem eu sou, valorizam meu trabalho e continuam fazendo parte da minha trajetória, da minha vida e respeitando aquilo que eu construí. Nossa, esse ponto é muito legal. De tipo assim, isso é empoderador, eu acho. Sim. Porque a gente, eu acho que vive numa época... A gente só vê tragédia na TV, mas a gente esquece que a gente vive numa época, talvez, de mais liberdade que já existiu na história da humanidade. Eu também não sou um historiador profissional, então pode ser que eu esteja perdendo algum momento aqui da trajetória. E uma coisa que você falou, tipo assim... Hoje a gente vive num sistema capitalista. Quanto mais lucro, quanto mais dinheiro você tem, dinheiro, na verdade, é uma forma de poder que você pode escolher o que fazer com ele. Você pode reinvestir para fazer mais lucro, você pode gerar mais impacto com ele. É um mecanismo que você pode fazer as ações que você quiser. Então, você falou, putz, se minha empresa, instituto, whatever, dê muito lucro, eu posso ter um impacto muito, muito grande com isso. Você comentou de grandes... fortunas que foram feitas no mercado imobiliário, seja na comunidade judaica, seja fora da comunidade judaica, e você entrou e se tornou expert no mercado imobiliário. Uma coisa que eu tenho curiosidade é, depois de tanto tempo nesse mercado, o que quando você entrou, você não sabia sobre o mercado imobiliário? O que mais te surpreendeu sobre esse mercado no Brasil? Ou as top 2, top 3 coisas que você se surpreendeu sobre o mercado? Você falou, putz, olha que maluquice isso. Se eu soubesse isso antes de entrar nesse mercado, eu viria esse mercado diferente. Quais são essas coisas?
Muito bom. Bom, primeiro eu quero dizer que, sim, você falou de momento de liberdade, né? A gente tem que entender que quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Então, a gente não pode dissociar liberdade de responsabilidade. Coisa do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Mas, às vezes, as pessoas ficam nessa discussão, né? Se o X ou o Twitter, não sei o quê. Porque o fulano, porque... Acho que o core, o centro do debate é que as responsabilidades, elas também aumentam. E a gente precisa entender a responsabilidade que a gente tem na mão, quando mais liberdade também é posta, né? Mas não vou entrar em debates aqui partidários. O mercado imobiliário... Eu entrei no mercado imobiliário porque eu sou uma grande apaixonada pelo tema da arquitetura, da cidade, da vida, de como a gente vive... Então, é algo que realmente eu amo estudar e aprender. E o que eu aprendi... Primeiro que eu aprendi que tudo é mercado imobiliário. Tudo. Eu escrevia, uma época, uns artigos para o LinkedIn. Antes de virar colunista, eu comecei a escrever para o LinkedIn. Então, como ser uma voz, né? Comece a escrever também, se você quiser ter esse lugar. Pegou aí, pessoal. Eu lembro uma vez que eu escrevi um artigo que foi uma cena do House of Cards, que é uma série muito boa. E aí, nessa cena do House of Cards, não vou lembrar o nome dele agora, mas é o principal lá. Ele está conquistando o caminho dele para o Senado, eu acho, para um dos primeiros cargos políticos antes dele virar o presidente, né? E aí ele olha para a câmera, que ele tem aqueles takes que ele olha para a câmera e fala sobre o grande lema do mercado imobiliário: location, location, location. E aquilo me chamou atenção porque ele estava num lugar que não era um location, ele estava criando um location. Então, o que eu aprendi também é sobre isso. Muitas vezes a localização... Não é o que é, o que vai ser. É o que você pode fazer. Então... Eu aprendi que você tem que transformar os espaços que você ocupa e o espaço que você está. Muitas vezes você vai criar o location e isso leva para sua vida. Nossa, eu acho isso fantástico. Tipo assim, eu posso pegar alguns exemplos que você fala disso. Tipo, meu mundo é private equity, mas private equity... Pô, você trabalha numa empresa de private equity de real estate. Eu posso mencionar o exemplo do Soho em Nova York, um bairro totalmente decaído, se eu posso usar essa palavra, virou o bairro cool. E que só existe lá hoje porque Jane Jacobs defendeu a manutenção dos bairros culturais, né, na década de 50, 60, e que foi uma mulher que era uma jornalista, mas que historicamente muitos atribuem ela a função ali de urbanista, mas o que ela fez? Ela defendeu as características do bairro. Então muita gente fala, mercado imobiliário, mercado explorador, mercado especulador, de gentrificação. E a gente tem que entender que o mercado também, ele é um mercado que ele precisa aprender a respeitar algumas características da cidade e do bairro. E isso não impede o mercado de crescer. E ele muda o tempo inteiro. Tipo, a Vila Madalena, eu acho que é o exemplo de um bairro em São Paulo disso. Ou, tipo, hoje, a Faria Lima, talvez não vai ser a Faria Lima daqui 50 anos. Eu lembro que, alguns anos atrás, a Rebouças era uma decadente total. Super hoje desvalorizado. Você tem os principais multifamily do Brasil estão lá na Rebouças. Você pega a JFL Living, você pega... Greystar, a própria Vila 11, as principais multifamilies hoje estão na Rebouças, virou um endereço de multifamily. Você pega a Vila Madalena, é onde o berço da incorporação com assinatura de arquitetura. Quem trouxe isso? Ideias Arvos. Depois agora a Nortes. Então, assim, você vê as empresas, elas vão aprendendo também com location. Mas aí é que tá. A localização, ela... Acho que por isso que são 3 locations, né? Ela pode ser dada, você chega lá e a localização, ninguém vai questionar a Rua Oscar Freire, é uma location, ninguém vai questionar. Mas você pode questionar se Santo Amaro é uma location, né? E hoje em dia, ali na confluência com a JK, já é um cruzamento que era muito mais valorizado do que era antigamente. Sim. Em outras regiões de São Paulo que a gente pode citar, né? Própria... Avenida Roberto Marinho, que antes era Águas Espraiadas, na época que eu morei ali perto da região, ali era uma comunidade, era uma favela com baixíssima infraestrutura, né? Hoje você já tem lá uma série de empreendimentos imobiliários, né? E você pode criar a sua location. Você pode ir lá e compor o Jardim das Perdizes.
É uma location que foi criada. É um ótimo ponto. Então, assim, a gente tem 3 locations aí para pensar conceitualmente. Eu acho que para fechar esse tema de mercado imobiliário, porque eu tenho mais 2 pontos muito legais que eu quero entrar. Eu pego o exemplo, não estou fazendo propaganda, não tenho afiliação nenhuma com eles, que é a JHSF. O empreendimento que eles fizeram, por exemplo, a Fazenda Boa Vista, era um lugar lá na Castelo Branco, um terreno, whatever, e, pô, ficou hypado. A própria... perto da Castelo Branco também tem uma propriedade da família que eu vou há muito tempo. E, pô, a Castelo Branco se tornou, acho que, o principal eixo de se ver em questão de ter uma métrica que eu gosto de riqueza por fluxo. Então, assim, qual que é o wealth que transita naquela via? Mas isso não teria acontecido se não tivesse Tamboré e Alphaville, e depois os Ecovilles e todos os villes para chegar até lá. Então a gente tem que olhar a história desse mercado imobiliário que foi construído para poder você chegar na Fazenda Boa Vista. Aras Larissa e todas hoje esse wealth por fluxo que você vê começou com o Tamboré. É um ótimo ponto. E também eu acho que um monte de empresa hoje tem a Eurofarma, tem a Cacau Show, tem várias empresas que se colocaram lá naquela via. Enfim, eu acho esse tema fantástico. E qual assim... É tão maluco, né? Porque você está pensando... E Rodoanel contribui, Rodoanel, né, Mário Covas, a gente está aqui num espaço que quando eu entrei eu vi que aqui recebe o nome do Covas também. Então, assim, tudo é mercado imobiliário. Eu falei mercado primário, secundário, terceiro. A gente vai unindo as coisas e chega nesse debate. Você está vendo? Eu tenho muitas perguntas aqui, eu vou resumir. Tá. Qual foi o melhor investimento de tempo ou dinheiro que você já fez na sua carreira? Eu vou atribuir a esse curso que eu fiz da Shakti Leadership, que para mim foi um curso que mudou muita coisa para mim, né, internamente. Então, acho que foi aliás, é bom contar um pouco desse bastidor. Eu não tinha dinheiro para fazer esse curso. Eu estava totalmente sem dinheiro. E quando a Nelima falou que ia ter o curso, e eu cheguei para ela, eu precisava ter um projeto. Só para fazer o curso tinha que ter um projeto. E meu projeto era o podcast. E eu cheguei para a Nelima e falei, Nelima, eu consigo até organizar a minha família para ficar fora uma semana, que era uma semana em San Diego, depois 9 meses, 10 dias em San Diego, 9 meses virtual e 10 dias na Croácia. Mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, não, se só falta o dinheiro você vai arrumar. E eu não tinha. E aí eu pedi para um tio meu, que nunca pedi nada para ele. Falei, tio, eu nunca te pedi nada. Eu só preciso agora que você me dê um valor para fazer o curso. Te devolvi em 1 ano. Aí ele foi super gentil, me deu o dinheiro, eu fiz, e em 1 ano eu devolvi para ele. Pô, mas isso, foi investimento nesse curso. E foi investimento com empréstimo. Caramba! Então você está falando, investir na sua própria educação foi a melhor coisa que você já fez em toda a sua vida. E eu acho que as pessoas hoje, muita gente sente, putz, o mercado está saturado, putz, eu quero me destacar, eu quero talvez mudar de emprego, ou melhorar de emprego, ou ter uma voz. E as pessoas sentem que tem um teto de vidro, muita gente... Eu não gosto muito dessa visão negativa, eu gosto sempre dessa visão empoderada, que existe infinitas oportunidades na sua mão, e essa coisa de... hoje os recursos são infinitos, só depende da gente, disciplina. Eu também tomo cuidado nessa fala, porque teve gente que nasceu em lugares melhores socioeconômicos, piores socioeconômicos, e não dá para igualar. E a gente só deu exemplo aqui de mercado imobiliário de ticket alto, né? A gente não falou de mercado imobiliário Minha Casa Minha Vida e outras. Então a gente também está elitizando a conversa, mas tem um mercado imobiliário muito grande. E tem muita empresa que movimenta milhões, bilhões em transações aí, MRV, Macuri. A gente precisa fazer um segundo episódio desse podcast. Podemos fazer. Para fechar, qual que é a pergunta que você gostaria que as pessoas te fizessem e quase nunca ou nunca as pessoas te fazem? Interessante você perguntar assim, deixa eu ver se eu consigo... Acredito que talvez a pergunta, assim, para concluir a nossa conversa com tudo que a gente falou,
possa fazer mais sentido. Porque muita gente me pergunta, como eu posso te ajudar? Como eu posso fazer parte? Como que eu posso também fazer diferença? Essa pergunta é uma pergunta que frequentemente eu respondo. Frequentemente eu recebo, né? Não que eu consiga responder todas elas. Mas uma que as pessoas... não fazem, eu gostaria que elas fizessem. Talvez como eu posso fazer a diferença no mundo com o que eu faço. Com você, Elisa? Não, como que elas. Porque as perguntas que elas fazem pra mim não são pra mim, vão ser pra elas. Acho que a pergunta tem que ser feita primeiro pra si, né? Mas o que elas querem fazer sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço... Elas querem entender de você e esquecem da pessoalidade delas, é isso que você quer dizer? Isso. E querem muito que você dê uma resposta pronta, né? As pessoas esquecem do poder que elas têm. Que elas têm, exatamente. Então, assim, acho que atribui muito para que essas pessoas consigam me ver muito mais como uma fornecedora de ferramentas do que uma fornecedora de respostas prontas. Legal. Pessoal, esse foi um incrível papo com a Elisa Rosenthal. Eu me comprometo com vocês que no futuro a gente vai fazer um segundo episódio. Eu não sei quando, mas ele vai acontecer. Eu senti que teve muita coisa legal aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário aqui. Comente se quiser depois a Elisa ver e ver o que vocês pensam sobre esse bate-papo. Elisa, onde que as pessoas podem te encontrar hoje em dia e escutar sobre você e ver você? Minhas redes mais ativas é Instagram e LinkedIn. Então, Elisa Rosenthal nessas redes. Também Mulheres do Imobiliário, Instagram, o site Mulheres do Imobiliário. Se você se identifica como mulher e atua no setor imobiliário, faça parte, entre para o nosso ecossistema. E empresas do setor, profissionais do setor, engajem com a gente, contribuam com a nossa causa. Tem várias formas de contribuir, patrocinar, investir. Vai ser um prazer poder ampliar isso com vocês. Obrigada. Legal, pessoal. E aqui a gente fecha mais um episódio do podcast Pode Mercado, onde a gente fala as coisas que o mercado não fala. Esse podcast de hoje foi Bam Bam Bam. E eu vejo vocês no próximo. Um abraço.